para meditarmos o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nesse nosso estudo que estamos fazendo do Evangelho de São Mateus. Estamos já chegando ao término do capítulo 7 e, portanto, o fim do capítulo, melhor dizendo, do fim do Sermão da Montanha. Então, nós vamos começar hoje a estudar a partir do versículo 13, ok? Então, estamos no capítulo 7, do Evangelho de São Mateus, e vamos hoje começar do versículo 13. Então, quem puder, acompanhar a leitura com a sua Bíblia, então, pode abrir o capítulo 7 de São Mateus, versículo 13. Então, Nosso Senhor diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Então, 2 caminhos e 2 portas, A porta da perdição é o diabo, pela qual se entra no inferno. A porta da vida é Cristo, pela qual se entra no reino dos céus. Disse que o diabo é a porta larga, não porque o seu poder se estenda muito, mas porque é dilatado pela licença da soberba desenfreada. Também se diz que a porta estreita é Cristo, não pela pequenez do poder de Cristo, mas pelo recolhimento de sua humildade. Porque ele, que não cabe em todo o universo, se encerrou na estreiteza do útero de uma virgem. O caminho da perdição é toda a iniquidade. Chama-se largo esse caminho, porque não está sujeito a regras, nem a disciplina alguma. E os que por ela andam, seguem tudo o que os deleita. O caminho da vida eterna é toda a justiça, e é estreito pelas causas opostas. Deve considerar-se que o que não anda pelo caminho não pode chegar à porta, e o que não anda pelo caminho da justiça é impossível que possa conhecer verdadeiramente a Cristo. Do mesmo modo, não pode cair nas mãos do diabo, senão aquele que anda pelo caminho dos pecados. Desculpa, gente. São Gregório Magno. Por mais ampla que seja a caridade, ela conduz os homens para fora da terra, por caminhos árduos e estreitos. É suficientemente estreito deixar passar tudo. Amar a um só, não. Ambicionar as coisas prósperas e não temer as adversas. São Jerônimo. Falando nesse sentido de ambos os caminhos, diz que são muitos os que andam pelo caminho largo e poucos os que encontram o estreito. Não buscamos o caminho largo e nem necessitamos encontrá-lo, porque se oferece espontaneamente, e é o caminho dos que andam ao acaso. Mas o caminho estreito não o encontram todos, nem os que o encontram nele penetram imediatamente. Muitos
depois de ter encontrado o caminho da verdade, capturado pelos prazeres do mundo, se voltam desde a metade do caminho. Então, vamos continuar aqui a leitura do Evangelho e aí a gente faz os comentários. Boa noite, Maria Eugênia. Salve, Maria. Boa noite, tudo bom? Tudo. Salve Maria. Salve, Boa noite a todos. Versículo 15. Nós vamos ler do 15 até o 20, tá? Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Então vejam, gente, eu quis aqui na primeira parte, né, não emitir nenhum comentário, porque os versículos eles se encaixam, né? Pode ser que aparentemente não, mas nós vamos ver por que eles se encaixam, né? Então vejam, nos versículos 13 e 14 nós lemos sobre o Senhor nos ensinando que a porta estreita é Ele. Cristo é a porta estreita. E, portanto, nós devemos nos esforçarmos por entrar nela. E largo é o caminho que leva à perdição. E é interessante que o comentário aqui que São Jerônimo faz, né? Que, veja, o caminho largo, nós não precisamos fazer nenhum esforço para caminhar nele, mas o estreito sim. Né? E aí Nosso Senhor aqui fala agora dos falsos profetas. Então qual é a comparação, gente? Vamos pegar os nossos dias, a realidade que nós vivemos. Olhando para a sociedade, qual que é a visão que a nossa sociedade tem de quem vai para o céu e de quem infelizmente se perde? É ou não é exatamente o oposto que está aqui no Evangelho? Porque hoje as pessoas pensam assim, né? Que para a pessoa ir para o inferno, a pessoa tem que ser muito ruim. Ela tem que se esforçar muito, né? Cometer muita maldade, muito pecado. E para o céu não. Para o céu a pessoa não precisa se fazer nenhum esforço, né? Todo mundo é bom, todo mundo é gente boa, né? Então todo mundo vai para o céu. Vejam, é o oposto do que está aqui no Evangelho. E por que que a nossa sociedade tem uma mentalidade hoje oposta à mentalidade do Evangelho? Justamente por causa dos falsos profetas. O que que é um profeta? O profeta na Sagrada Escritura é aquele que é usado por Deus como instrumento da sua palavra. O profeta não é aquele que
diz, que proclama, que ensina aquilo que ele acha que é o correto. Não. O profeta ele só tem uma missão: pregar a palavra. Então Deus dá uma revelação para o profeta e o envia para anunciar aquilo que Deus o revelou. Então, se nós pegarmos, né, principalmente os maiores profetas do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, então nós vemos muito claro, né, as ordens que Deus dá aos profetas. Ó, vai lá o povo e diga isso. Então, se o verdadeiro profeta é aquele que leva a palavra de Deus, o que é o falso profeta? Ou quem são os falsos profetas, né? Então, os falsos profetas são aqueles que não falam, que não pregam a palavra de Deus, mas pregam aquilo que agrada aos ouvidos de quem os ouve. Então, o falso profeta, ele não prega a palavra de Deus com toda a sua eficácia, com todas as suas consequências, não. Ele prega aquilo que ele sabe que vai ser agradável às pessoas ouvirem. Então vejam nesse exemplo aqui, né? E vejam que Nosso Senhor fala justamente dos falsos profetas após ele falar da porta estreita e da porta larga. No mesmo discurso. Por quê? Porque vamos ser sinceros, gente, né? O que mais nos agrada? Né? Qual é a pregação que mais agrada? É quem diz que, né, que Deus é misericórdia, que Deus é misericordioso, que Deus perdoa tudo, e que no fim das contas nós já estamos todos salvos, né? Todos nós já estamos no paraíso. Oh, que glória, que maravilha, né? A quem não agrada uma pregação dessa? Porém, não é o que está aqui no Evangelho. Veja, gente, Nosso Senhor é muito claro. Estreita é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Raros são os que o encontram. Então é um caminho estreito, é um caminho difícil, e ainda por cima é um caminho raro, difícil de se encontrar, e são poucos os que o encontram. Enquanto que o caminho que leva à perdição é um caminho largo. Nosso Senhor diz textualmente: numerosos são os que por aí entram. Então, né, vejam que é exatamente o contrário do que a maioria das pessoas pensam. A maioria das pessoas pensam que a esmagadora maioria vai para o céu. E só, né, aqueles realmente perversos, né, tipo um Hitler da vida, né, um genocida, só, né, realmente ali são uns pouquinhos, né, que se perdem. Falsos profetas. Falsa pregação. Então, gente, Nosso Senhor nos diz: guardai-vos dos falsos profetas. Guardai-vos dos falsos profetas.
É duro ouvir isso aqui? É duro. É duro ouvir isso aqui. Mas é a verdade. É o que nós precisamos ouvir. Por quê? Porque nosso Senhor está dizendo, olha, nós temos que se esforçar. Tem que se esforçar. E São Jerônimo diz, né? Que esse caminho nem todos encontram. Alguns que o encontram, nele não conseguem penetrar imediatamente. Então, ainda é necessário um tempo. Né? E ainda os que encontram, capturados pelos prazeres do mundo, se voltam desde a metade do caminho. Então, gente, vejam a necessidade de vigiar, de orar, né, de nós realmente levarmos a nossa vida espiritual com seriedade. Com seriedade. Então, isso aqui, gente, o que está em jogo é a nossa salvação. A nossa salvação. E é muito interessante, gente, Nosso Senhor aqui evocar, não é? A figura dos falsos profetas. Por quê? Porque, vejam, gente, a gente para entender assim, né, exatamente o peso das palavras aqui de Nosso Senhor, a gente tem que entender o quê, né? Entender para quem Nosso Senhor estava falando. Aqui Nosso Senhor estava falando no caso para os judeus. Então, quem eram os falsos profetas? Quem que os judeus, na época de Jesus, qual era a imagem que os judeus tinham de falso profeta? Quem era o falso profeta para os judeus? Não é? Os judeus tinham vivido uma experiência muito dura por conta de falsos profetas. Uma experiência terrível. Qual experiência foi essa? O exílio da Babilônia. Então, se nós pegarmos, né, vamos lá no profeta Jeremias. Então, no livro do profeta Jeremias, nós vamos ler aqui um trecho do capítulo 14. Tá? Então, vejam. O profeta Jeremias, ele viveu ali o antes do exílio e um pouco durante o exílio. Né? Então, no tempo de Jeremias, Deus ainda, digamos assim, estava permitindo que o povo, né, sofresse alguns castigos para tentar evitar para que o povo se convertesse, né, e que não fosse exilado. Então, aqui é o contexto do início do livro do profeta Jeremias. Não é? Mas por que o povo tinha se afastado tanto de Deus? Justamente por conta dos falsos profetas. Por quê? Porque ia o profeta de Deus chamar o povo à conversão. Falar, olha, se vocês não se converter, gente, vai dar ruim. A gente vai ser castigado. O mal vai cair sobre nós. Né? Mas aí chegavam os falsos profetas. Falavam, não, que é isso? O quê? Castigo? Deus não castiga. Deus é bondoso. Faça o que nós façamos, não vai cair nada de mal sobre nós. Versículo 13. Jeremias 14, versículo 13.
Aqui Jeremias vai dizer a Deus: Ah, Senhor Javé, olhai para o que dizem os profetas. A espada não vos atingirá, e não sofrereis fome, pois que nesse lugar eu vos darei paz e segurança. Replicou, porém, o Senhor: São mentiras que proferiram os profetas em meu nome. Não os enviei, não lhes dei ordem e nem mesmo lhes falei. Visões de mentiras, adivinhações vãs, invenções de suas mentes, eis o que profetizam. Por isso, eis o que diz o Senhor, acerca dos profetas que em meu nome proferem oráculos, quando missão alguma lhes confiei, e que proclamam não haver espadas nem fome nesta terra, serão eles que hão de perecer pela espada e pela fome. E os homens aos quais se dirigem serão lançados nas ruas de Jerusalém, vítimas da espada e da fome, sem que ninguém os venha sepultar. Nem eles, nem suas mulheres, nem seus filhos e filhas, e sobre eles farei recair o mal que praticaram. E aí vem um canto. E tu lhes dirás, Deus falando para Jeremias, que se me fundam em lágrimas os olhos noite e dia sem descanso. Porquanto de um golpe horrível foi ferida a virgem, filha de meu povo, e sua chaga não tem cura. Se saio pelos campos, encontro homens atravessados pela espada. E se regresso à cidade, eu vejo outros passando pelo tormento da fome. Até o profeta e o sacerdote perambulam sem rumo pela terra. Repelistes Judá de verdade? E vossa alma se desgostou de Sião? Por que nos feristes de mal incurável? Esperamos a salvação, nada, porém, existe de bom. Aguardamos a era do soerguimento, mas só vemos o terror. Senhor, conhecemos nossa malícia e a iniquidade de nossos pais. Bem sabemos que pecamos contra vós. Então, gente, era isso que o povo judeu tinha na mente dos falsos profetas. Foi por conta de falsos profetas que o povo caiu no exílio da Babilônia. Então, gente, isso aqui que Nosso Senhor nos fala, isso aqui é muito importante. Muito importante. Nós precisamos realmente nos guardarmos dos falsos profetas. Porque tem gente que diz assim, ah não, Ivo, mas se tal padre falou tal coisa, eu sigo. Porque foi o padre que falou. E, gente, os falsos profetas, vamos ser sinceros, não estão só lá fora, não. Estão dentro da igreja também. Então, vou dar só um exemplo. Né, que a minha esposa Elisete está aí, ela pode confirmar. Não foi aqui, nem no estado de São Paulo que isso aconteceu, foi no outro estado. Né? Então, nós fomos nos confessar, eu individualmente, depois ela, e a gente conversou, né? Aconteceu a mesma coisa tanto comigo quanto com ela. A gente chegou pro pai e falou, pai, pecamos, né? Eu falei, né? Olha, cometi tal pecado. Tal. Não, meu filho, isso aí não é pecado. Então quer dizer que se eu fosse levar em conta o que o padre falou que aquilo não era pecado, né? E eu começasse então a praticar aquilo, né? Porque foi o padre que me falou, onde eu iria parar? Mesma coisa o povo de Israel.
deu ouvido para os falsos pastores que, vejam, eram profetas e sacerdotes. Padeceram o exílio da Babilônia. Então, gente, não tem, né? Às vezes as pessoas se não, porque se eu obedecer o que tal pessoa falou, né? Não me acontece nada de mal porque eu estou na obediência. Não. Convém obedecer a Deus, antes a Deus do que aos homens. Guardai-vos dos falsos profetas. Porque eles vêm vestidos em peles de ovelhas. E a gente está vendo muito isso, né, Ivo? E vamos ver mais, irmã. Misericórdia. É duro falar isso. É duro falar, mas, gente, a coisa vai piorar. Vai piorar muito. Outro exemplo, a bagunça que está acontecendo na igreja da Alemanha. Quem está bagunçando lá? Bispo, padre. E não é só lá. Na Nicarágua também, né? Lá é perseguição mesmo, irmã. Lá perseguição, não é questão de falso. Não são falsos profetas, não. É o governo que está. Ali é perseguição mesmo. Ali a igreja está sendo perseguida. Ah, tá. Mas aqui também, irmã, por que está sendo falso? Por que a igreja lá está sendo perseguida? Como é que esse governo que está perseguindo os cristãos chegou lá? Por causa de bispo e padre que mandou votar nesse povo. Ah, foi o bispo que mandou, foi o padre que mandou. Vai e vota. Aí agora está sofrendo as consequências. Está sofrendo as consequências. Então, irmãos, a gente hoje, mais do que nunca, né, nós realmente precisamos estudar a palavra. Estudar verdadeiramente. E fechar com a palavra. Eu quero seguir a palavra de Deus. Eu quero viver o que está aqui no Evangelho, na Sagrada Escritura. Ah, mas não sei quem falou tal coisa. Problema dele. Ele fale lá o que quiser. Eu quero viver a palavra. Ah, mas o fulano é assim assado. Paciência. Está ensinando que está na palavra? Não. Então não me interessa. Comadre, só assim pra gente não ser confundido. Gente, aquilo que nosso Senhor falou é palavra de Cristo. Né? Quando eu voltar à terra, será que eu vou encontrar fé? Engraçado, Ivo. E mesmo pessoas dentro da igreja tá ali servindo e tudo, e ainda fica assim, de olhos vendados, não sabe? Eu fico observando as coisas assim, no calado, e fico, nossa, como pode? Irmã, é assim, olha, eu de certa forma eu até entendo, sabe? Eu não, porque assim, vamos dizer assim, o que seria o normal, né? O normal não era que isso não acontecesse. Né? Vamos dizer assim, né? Que Nosso Senhor instituiu, né? O magistério da igreja justamente para que, né, as ovelhas tivessem pastores. Né? Então, o natural da coisa é realmente assim, né, a gente ter pastor que nos conduzem por esse caminho estreito. Por esse caminho estreito. Né?
Mas a gente sabe que existem as tentações, né? E assim, gente, eu entendo também, assim, não justifico, né? Aqui não estou querendo justificar o erro de ninguém, mas assim, a gente tá, assim, tô fazendo aqui um esforço para compreender, né? Então, gente, é difícil também, porque agora pensando pelo lado dos padres, né? Tem, a gente sabe que tem lugares que se o padre realmente ensinar, falar isso aqui, na verdade, o padre é escorraçado. Então, o ambiente, de uma forma geral, hoje, está difícil. Né? Por quê? Porque, infelizmente, assim, o povo, né? A nossa sociedade, ela se deixa conduzir muito pela televisão, né? Então, aí, o que é, né? A televisão, ela quer o quê? Né? O mundo perfeito. Um mundo lindo e maravilhoso, né? Que não existe a maldade, que tudo é bom, né? Então, essa mentalidade também, né? É que, por exemplo, né? Não quero julgar ninguém, mas você veja, né? Morre, falece um cantor famoso. Nossa, o cantor já está no céu, né? Porque era uma pessoa assim, que cantava. Gente, pode ser que tá, eu desejo que esteja, né? Mas eu não sei. O fato é esse, que eu não sei. Porque a palavra de Deus nos diz aqui, gente, que numerosos, infelizmente, né? Acho que Jesus deve ter dito isso aqui, né, com lágrimas caindo dos olhos. Infelizmente, numerosos são os que vão pelo largo caminho. Mas ainda são aqueles que estão no purgatório. Então, qual que é o que é o mais prudente? Não é a gente sair canonizando ninguém. É rezar pela alma daquela pessoa. Né? Mas a gente vive, né, nisso aí que todo mundo é bondoso, é maravilhoso, é santo. Então, se a gente vai por esse caminho, vai pronto, né? Não precisa de conversão, não precisa de oração, não precisa de penitência, não precisa de vida sacramental. E a gente vê que essa mentalidade tem consequências práticas no dia a dia. Porque se eu já estou no céu de qualquer forma, então, para que rezar, né? Teve na vida de São Francisco, houve um fato não sei se eu já contei essa história aqui ou não, mas isso aconteceu, né, com um frade, um companheiro de São Francisco, que era um homem de oração, penitências assim, sabe, extremadas mesmo. O homem fazia vigília, enfim, era um santo, literalmente, aquele era um santo, né? Só a penitência que ele fazia, acho que num dia eu não vou fazer a minha vida inteira. E o que aconteceu? Num belo dia apareceu um anjo, né, formoso, brilhoso, e falou para aquele frade, falou: olha, meu filho, Deus já está tão feliz contigo pelas suas orações, pela sua pregação, pela sua penitência, que a sua salvação já está garantida. O seu lugar já está lá, cativo, já é seu. E o frade, né, imagina, né, você vê um anjo, né, brilhante ali, né, no seu esplendor, dizer: nossa, eu já estou salvo, né?
E o que aconteceu? Bom, o Frei levou aquilo a sério, né? Então, aos poucos foi deixando a oração, aos poucos foi deixando a vida de penitência, foi deixando a de pregar. Então foi tendo uma vida ociosa, já não queria mais fazer nada. E aí São Francisco achou muito estranho aquilo, né? Falou, nossa, mas... Desculpa, eu não vou lembrar o nome do Frei, gente. Mas São Francisco falou, né, comentava com os outros companheiros, falou, nossa, mas... aquele Frei não quer mais orar, não quer mais ter vida... né, não quer mais fazer penitência, não quer nada. Aí São falou, não, eu vou conversar com ele. Até que conversou com ele, falou, irmão, o que aconteceu? Ah, não, Pai Francisco, eu já estou no céu, já estou salvo. Né? E aí São Francisco falou, mas quem falou isso? Não, foi um anjo que me apareceu. Né? Então, e aí São Francisco na hora atinou que na verdade era um demônio. Né? Porque os demônios, a gente sabe que os demônios foram criados como anjos. Então os demônios podem assumir a figura de um anjo em qualquer momento. Né? Então você veja. Então São Francisco repreendeu o irmão, falou, não, meu irmão, volta para a vida de oração. Enquanto a gente está aqui, não tem nada garantido, não. O próprio São Francisco, né? O próprio São Francisco, gente, no leito de morte, o povo já queria, né? Os frades já queriam pegar ele e sair com ele pelas ruas. Oh, São Francisco, São Francisco. São Francisco repreendeu. Falou, não, eu ainda estou vivo. Eu ainda posso pecar. Eu ainda posso me perder. Né? Então, vê isso, gente. São Francisco já tinha os estigmas. Já tinha sofrido horrores. Feito. Né, São Francisco, né, para entender, fazia 5 quaresmas no ano. 200 dias por ano de São Francisco era de penitência mesmo. E esse homem no leito, né, quase já vendo São Pedro do outro lado, não, opa, calma aí, eu não sou santo. Eu posso... Gente, São Francisco. Vejam. É ele que, né, viveu, sabia o que era vida de santidade, de intimidade com Cristo mesmo. Ele via que a qualquer momento ele ainda... Quando estava aqui nesse mundo, podia perder sua alma. Então, né, se ele... Né, pô, imagine nós. Imagine eu, coitado. Ah, de mim que você não... Né, não tô atento ali, não tô batendo direto na porta de um padre, me confessando. Então, é muito sério, gente. Né? Por isso que a gente precisa estudar a palavra. A gente hoje estudar a fé, gente, não é um artigo de luxo. Não. Porque se a gente realmente não nos debruçarmos, não nos aprofundarmos, né? Se a gente for, que nem diz aqui um comentarista aqui, um santo, se a gente for seguir o caminho né, que está todo mundo caminhando, a gente não vai salvar, não. Sim, para nós, gente, isso aqui, né, é para a gente se manter no caminho, nesse caminho estreito. Então, é preciso esforço. Né? Estudar é um esforço. Né? Então, são poucas as pessoas, né? Quando, vamos fazer um estudo, são poucos. São poucos, mas... Como diz, né, no Evangelho de domingo, alegrai-vos, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Então isso é o que nos motiva. Isso é o que nos motiva. Então, gente, só pra gente concluir aqui, então vamos ler aqui alguns comentários rapidinho. Então, São João Crisóstomo.
Como Nossa Senhora havia dito que a porta é estreita e que são muitos os que pervertem o caminho que a ela conduz, por isso introduz o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas. Para que tivessem maior cuidado, recordou-lhes com esse nome os que introduziram o erro entre seus pais, pois com efeito tais coisas haviam então ocorrido. Né? Então, São João Crisóstomo retoma isso aqui que a gente já comentou. Né? Então, para alertar-los, né, do perigo dos falsos profetas, ele evocou isso que tinha acontecido na história. A história deles. Eles sabiam disso. Eles sabiam que tinham se perdido por conta de falsos profetas. Né? E aí Santo Agostinho, gente, ele vai fazer a seguinte pergunta, né? Ele diz assim, que Nosso Senhor diz que a gente precisa observar os frutos para nós sabermos quando que nós estamos diante de um falso profeta e de um verdadeiro profeta. Então, Santo Agostinho se pergunta, mas quais são esses frutos? Né? Então, existe Nosso Senhor aqui deu um critério. Então, a gente tem que enxergar os frutos. Os frutos são bons ou são maus? O Senhor diz claramente, uma árvore boa não dá frutos maus. Uma árvore má não dá frutos bons. Então, se a árvore é boa, produz bons frutos. Se é má, produz maus frutos. Então, Santo Agostinho, né, vai dizer que esses frutos são aquilo que São Paulo colocou na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículos 19 ao 23. Tá? E aí a gente já encerra, tá, gente? Então, aqui, então São Paulo vai falar dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Então, quais são os bons frutos? Os frutos do Espírito. Quais são os maus frutos? Os frutos da carne. Estão falando dos maus frutos, né? Ora, as obras da carne são esta: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. E quais são os bons frutos? A caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, bondade, fidelidade, a brandura, a temperança. Então vejam, gente, por esse critério, São Paulo coloca aqui, a gente percebe. A gente percebe. Né? Então, não que a gente tem que sair por aí, né? E falar, não, é mal, que ele é mal pastor, falso profeta. Não, né? A gente tem que fazer o nosso discernimento pessoal e, evidentemente, né, se a gente conhece alguém que, por um mau conselho, alguém está indo pelo caminho largo, aí a gente chama aquela pessoa, conversa, fala, olha, eu sei que tal pessoa ensinou tal coisa, mas não é por aí. Então, assim, aí a gente faz esse trabalho, né? Mas não tem jeito, gente. Quando você vê aqui, né, impureza, infelizmente, né, o que hoje, infelizmente, isso aqui está sendo uma praga, né? Então, por esse critério, a gente consegue identificar. Né? É claro que tem uns que disfarçam mais, né?
mas é possível sim, né, identificar. E agora o critério, né, que assim, para mim, a gente, não como um todo, mas que a gente tem que ter pelo menos, né, porque às vezes pode também acontecer, né, a pessoa, não por maldade, sei lá, por alguma coisa, falou algo que não, né, não está de acordo com a palavra. Então, mas o critério é a Sagrada Escritura. É a Sagrada Escritura. É esse, digamos assim, junto com esses frutos aqui, né, que São Paulo fala, mas um critério para mim que assim, a margem de erro é zero, você não vai errar pela palavra. Então, se está aqui, está de acordo, ok, né? Por mais que eu discorde, eu não concorde, por mais que me doa, né?